tá? Do jeito que eu gosto. Então, igreja, Provérbios 21, versículo 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Vou ler novamente. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E por que eu estou falando esse versículo? Porque eu tenho me surpreendido ultimamente, né, já há muito tempo, em ver tantas notícias, como as pessoas estão com pressa por ganhar, por ter. Por que elas estão com pressa? Porque o que não falta agora é golpe. É tanto golpe, eu fico assim, eu não acredito. Vou ler mais um. É golpe, golpe financeiro, né? A pirâmide, não é? Empresas, pessoas, né, que se apresentam oferecendo rendimentos acima da média para as pessoas, né? 10% ao mês. E as pessoas, elas nem questionam, estão com pressa. Elas querem receber mais. Elas querem lucrar mais. E o que é que acontece? Cai no golpe. Por quê? Porque isso não se cumpre. São promessas que não se cumprem. Não é? Quem estuda aí economia diz, né, que se esses rendimentos exorbitantes que são prometidos fossem de fato cumpridos, existentes, a maioria das pessoas já seria milionária. Então não param nem para pensar, para questionar, porque nessas pirâmides o que acontece? Não está tendo, né, um ganho de dinheiro, e sim o dinheiro está passando de mão em mão. O dinheiro ele está passando de mão em mão, até que chega uma hora, o que é que acontece? O dinheiro acaba, o dinheiro some e a pessoa, enfim, percebe, né? Poxa, caí num golpe, perdi minhas economias. E isso tem se repetindo muito. Eu fico impressionada, né? Essas pessoas caindo em ideias tão mirabolantes. E o pior é que muitas dessas pessoas que aplicam golpes se passam como pessoas cristãs, que usam a fé como autoridade para endossar o seu golpe, né? Eu fico assim, de verdade, eu passo para ela essas mensagens, eu estou vendo isso. Que absurdo, pessoas que estavam usando o ambiente da igreja para endossar isso. E aí o que acontecia? As pessoas, né, obviamente, dentro da igreja, acreditavam naquilo. E eu fiquei assim, mas por que, Senhor, está sendo tão... Por que ninguém vê que isso está certo? Para mim é tão óbvio. Mas não é óbvio, porque todos os dias está acontecendo. Inclusive no nosso meio, com pessoas cristãs caindo nesses golpes sedutores. E vem também a outra parte também, que são as casas de apostas virtuais, né? Os cassinos virtuais, né? Então, por conta desses vícios, dessas promessas de retorno financeiro fácil, apressado, famílias estão sendo destruídas completamente, né? Desestruturadas, relacionamentos rompidos. Essas pessoas que passam por esses golpes, né, carregam trauma, culpa, né, dificuldade de reconstruir a sua vida. E você fica assim, né? Como assim essas pessoas, elas realmente acreditam que apostas virtuais, né, são essas plataformas, gente, elas são feitas para manter você lá perdendo e jogando. Elas são feitas para isso. E aí você cai lá na lábia de um influenciador que diz lá, vai, clica aqui que você vai ganhar. Clica aqui que vai ser fácil. Vai ser rápido. É rápido. Vamos lá, clica aqui, opa, ganhou. Então as pessoas estão, né, apressadas para terem dinheiro e não enxergam. Não enxergam que isso não está certo, que isso é um problema que está carregando para a sua vida. Então essas pessoas, elas perdem e continuam jogando. Perdem e continuam jogando, apostando. Isso, pessoas cristãs e não cristãs. E eu, como assim?
E aí, cada dia são notícias, cada uma mais triste que a outra. É gente que perde a casa. E gente que perde a vida. Vida. Pessoas que não aguentam, porque destruíram suas vidas por conta de vício. Como um caso de um servidor público que eu li. A irmã disse que não imaginava que o irmão estava naquela situação. E no dia que ele morreu, naquele dia, ele tinha apostado mais de 100 mil reais. Ele já tinha uma dívida milionária. Então, as pessoas estão assim, buscando, né, ganhar sem se esforçar. Ganhar sem se sacrificar. Para ter uma vida de ostentação. Uma pesquisa de estudos, né, de uma sociedade que trabalha com esses dados, apontou que 19% das pessoas que usam a internet em todo o Brasil fizeram apostas ano passado online. Minha gente, 19% de toda a população. Então, claramente as pessoas estão com a falsa percepção de que apostas e jogos online são uma forma de fonte de renda. Meu Deus, elas estão achando que isso é uma forma de ganhar, uma fonte de renda. Não é. Não é. As pessoas estão se deixando levar pelas falsas promessas de lucro fácil e rápido. E eu fico, cada vez que eu vejo, eu fico, mas por quê? Né? E eu fiquei refletindo isso muito tempo. Como eu digo, é comum, infelizmente, essas notícias. E eu fico, Senhor, como é que os cristãos, teus filhos, Senhor, tuas filhas, teu povo, passando isso, Pai, mas isso, na palavra, de maneira nenhuma, respalda isso. De maneira nenhuma, você vê aqui, você fala, quem é que vai ser abundante? É o plano do diligente. Do diligente. Esse vai abundar. Mas a pressa excessiva leva à pobreza, está dizendo isso, é só um. Vai ler a Bíblia lá, você fica... Então não existe na palavra nada que endosse isso, é o Senhor. Mas por quê, Pai? E eu ficava com esses questionamentos aí. Mas um dia eu fui ler a Bíblia. E eu li o livro de Eclesiastes. Aí quando eu li esse livro, o Senhor me disse, aí a resposta que você procurou. Vaidade. É vaidade. E eu fiquei, é mesmo, Senhor. E aí eu fiquei tão angustiada, porque eu faço, Senhor, mas teus filhos passar por isso, Pai. A tua palavra, e aí você vai ler o livro, nós vamos falar desse livro essa noite. E é um manual, uma carta que nos ensina a afirmarmos os nossos pés, a termos uma vida abundante nele. Mas por que os teus filhos não estão, Pai, vivendo isso? Porque falta palavra, falta fundamento em nossas vidas, amém? Então, essa noite nós vamos falar sobre isso. Já que eu tive a oportunidade, eu disse, Senhor, então vamos lá. Se vocês vão entender, eu não sei, mas acompanhem. Então, vamos lá. A palavra-chave de hoje, todo mundo já sabe, é vaidade. Mas antes de definir essa palavra, como eu costumo fazer, eu queria mostrar para vocês novamente esse livro que eu já preguei, nossas peregrinas que aqui estão, nossas amadas peregrinas. Eu estou sempre trazendo à memória esse livro, esse clássico, O Peregrino. E nesse livro, né, que é uma alegoria clássica da jornada cristã, um dos livros mais lidos no mundo todo. Ele foi escrito no século XVII. E essa obra ela fala sobre a caminhada do cristão. O cristão é um personagem da história, não é? Que deixou a cidade da destruição e se depara, né? Ele está indo para a cidade celestial, rumo à cidade celestial. E nesse caminho ele vai se deparar com diversos personagens, pessoas. E também ele passa por vários lugares. E olha um lugar que ele passa. Cadê os alunos da Shema? Deixa eu ver se eles estão sabendo que eles estão lendo lá esse livro. Em determinado momento, o cristão, que está junto de Fiel, uma pessoa que estava com ele andando, eles se aproximam da Feira das Vaidades. E lá eles estão na Feira das Vaidades. E assim fala que a Feira das Vaidades não era um negócio novo. Ora, a Feira das Vaidades não é um negócio novo. Há muito tempo, Beelzebul, Apolion e Legião
viram que os peregrinos que rumavam para a cidade celestial precisavam passar por aquela cidade e resolveram instituir uma feira permanente, na qual se vendessem vaidades, como honras mundanas e deleites carnais. Quando os 2 peregrinos aproximaram-se da feira, o povo se agitou, formando-se logo um alvoroço. Fiel e cristão davam pouco valor às mercadorias oferecidas, e quando os comerciantes os chamavam para comprar, tampavam os ouvidos e diziam alto: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Uma referência ao Salmo 119. Observando o comportamento dos forasteiros, um vendedor zombava deles, dizendo: o que vão comprar? Mas eles, muito sérios, responderam: nós compramos a verdade. Isso o fez desprezá-los ainda mais. Levantou-se na rua um alvoroço tal que toda semelhança de ordem desapareceu. E a multidão começou a ofendê-los. Uns insultavam, outros zombavam e alguns ordenavam que fossem espancados. Finalmente, a notícia chegou ao maioral da feira. Cristão e fiel foram presos e levados para o interrogatório. Em resposta às perguntas, os 2 disseram: somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Estamos a caminho de nossa pátria, a Jerusalém celeste. E aí ele vai, realmente, né, eles são presos, vão para o interrogatório. Nesse interrogatório eles são acusados, não é, de desordem, de prejudicar os negócios ao afirmar a impossibilidade de conciliar o cristianismo e os costumes da feira das vaidades e de pronunciar-se contra o príncipe Satanás e seus amigos. Então, Fiel, mais uma vez, defendeu-se com coragem, dizendo: estou sendo acusado falsamente. Disse sim que tudo que contraria a palavra de Deus se opõe ao cristianismo e que é preciso fé sincera para adorar a Deus. E daí ele é condenado, espancado e morto. Então eu lembrei dessa história. Eu fiz, Senhor, estamos numa feira das vaidades. Vivemos, né? A palavra lá é uma feira permanente. Eu digo, é permanente mesmo a feira que estamos. Você abre seu celular, você se depara com a feira das vaidades. Vaidade é comumente, né, seu significado, né, estudado, nós entendemos comumente que é um desejo exagerado e infundado de atrair a atenção dos outros, né? Uma vanglória, uma ostentação, uma arrogância fútil, sem sentido. Uma vaidade, uma das definições é preocupação com a própria aparência, um desejo de ser admirado. É uma das definições, né? A gente fala assim, essa pessoa é vaidosa, está preocupada com sua aparência. Mas a vaidade também quer dizer vazio, falta de substância para satisfazer o desejo. Desejo ou esforço infrutífero. Prazer vazio, busca vã. Ostentação inútil. Deleite superficial. E não há outro livro na Bíblia que fala tanto de vaidade como no livro de Eclesiastes. E é nesse livro que nós vamos falar. Então, vocês podem abrir já para adiantar Eclesiastes, que vocês vão ficar indo para cá e para lá, porque eu fui só voltando aqui. Mas antes de a gente começar a leitura, né, esse livro de Eclesiastes, uma frasezinha ou outra você já tem na sua mente, né? E geralmente as pessoas acham que é um livro ruim, né? Um desabafo de um amargurado lá de Salomão, né? Que está lá escrevendo isso aí como um desabafo, como alguém, né, que está abatido, amargurado. Mas não é. Não é isso o livro de Eclesiastes. Nós vamos falar isso nessa noite. E quem escreveu esse livro? É muito importante a gente ter isso em nossas mentes, porque quem escreveu esse livro foi Salomão. E quem foi Salomão? Quem foi Salomão? A gente precisa dizer aqui o currículo de Salomão, porque Salomão, ele foi aquele a quem Deus apareceu no sonho e lhe ofereceu tudo o que ele pedisse. Tudo. Assim, você quer o quê? Tá lá.
E ele disse que queria sabedoria. Salomão poderia ter pedido grandeza, glória, riquezas, segurança política ou longa vida, mas em vez disso ele disse sabedoria. E o Senhor, por ele ter escolhido sabedoria, ele disse assim: então tá, você vai ter tudo. Ele o recompensou com sabedoria, mas também com todas essas outras coisas que ele não pediu. Então Salomão, ele é um homem que tinha tudo. Vocês precisam entender, Salomão, a Bíblia é uma história verdadeira, tá? Isso aqui não é alegoria, isso aqui é. Aqui não. A Bíblia é uma história verdadeira. E essa história é verdadeira. Então, Salomão era um homem que tinha tudo. Mas é tudo mesmo. Ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha glória, ele tinha sabedoria, uma longa vida para desfrutar de tudo isso. Ele tinha riqueza e sabedoria máxima. Nenhum dos poderosos que você consegue imaginar aqui na nossa era atual se compara a Salomão. Então foi esse homem que fala, tudo é vaidade. Quem fala é Salomão. Tudo é vaidade. Então vamos lá. Eclesiastes 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. Essa palavra, vaidade, no hebraico, ela significa revel. Revel, em hebraico, ela não tem o sentido do orgulho, da arrogância, daquele primeiro significado que eu falei aqui. Ela não tem, revel, essa palavra não está falando isso. Não é no sentido de ser, né, o orgulho, a arrogância, de ficar se olhando no espelho. Não é isso. Quando Salomão fala que tudo é vaidade, essa palavra revel, no hebraico, ela pode ser exemplificada como um vapor, como um sopro, como uma névoa. Então você imagina num lugar frio, aquela névoa. É isso que é a vaidade a que Salomão se referia. Vaidade no sentido de algo que se dissipa, que não tem fundamento, que não tem sustentação. É como sopro, é como bafo. Vapor dos vapores, diz o pregador. Tudo é vapor. Traduzindo a palavra correta seria assim. Vapor de vapores. É vaidade no sentido de efemeridade. E não é no sentido que é então para largar tudo. Nada importa, nada tem valor. Não, vamos largar tudo, para de fazer tudo, porque nada importa. Não é isso. Não é isso. Quando ele fala que tudo é vapor, efêmero. Não é isso que a Bíblia diz aqui em livro Eclesiastes. Não é uma expressão de niilismo. Não é. Não é. Por isso que muitos acham que não querem ler Eclesiastes, não gostam, porque entendem que é isso. Nada serve, né? Tudo ruim, né? Não serve para nada. Não é isso. Quando ele fala vaidade no sentido de vapor, de efemeridade, ele está dando sentido a essa palavra como algo que é real, mas você não pode se agarrar a ela. Ele não está negando. Ele está dizendo, existe. Olha, Salomão, o homem que tinha toda a sabedoria e toda a riqueza. Não se esqueçam quem falou. Salomão, o homem mais rico e sábio. É ele que está falando. Olha, as coisas são reais. As coisas são reais, mas não se deixam agarrar.
vapor, tenta pegar aí o vapor. Tenta pegar o vapor, você não consegue. Então as coisas são reais, mas elas não são suscetíveis de serem seguradas. É como esse ar que sai da nossa boca. Existe, é real, mas você não fica agarrado nela, você não consegue, cadê? Você não consegue se agarrar a isso. A pessoa vê, mas não consegue segurar. Passa pela mão. Você fecha o punho e nada segura. Então, Salomão, nesse livro, ele não está desabafando como homem amargurado no fim da sua vida. Não. O que Salomão fez aqui foi construir uma tese. Ele comprovou que a efemeridade, a impossibilidade de se agarrar, de segurar a vaidade, o vapor, as coisas. Então ele assegura, não há como se segurar nas coisas. Elas não sustentam. Eclesiastes é um livro de muita sabedoria, né? Ele faz parte dos livros de sabedoria da Bíblia. E realmente é um livro de muita sabedoria. E traz os paradoxos da vida, os paradoxos insolúveis, coisas que nós não temos respostas. É um livro muito filosófico. Você não tem como você fazer essa imersão e você não ser agitado em seu espírito. E eu quero que o Senhor faça isso com cada um de vocês. Amém? Nessa noite. Então, lá em Eclesiastes 1,15 diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. E aí? Que paradoxo insolúvel. Como? Não há. Eclesiastes 1:17 e 18 diz assim, Salomão falando: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Isto é vaidade. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então Salomão descobriu que nem mesmo a sua grande sabedoria era capaz de aliviar as frustrações da vida. A sabedoria apenas permitia que ele discernisse mais claramente a vaidade, o revel, o vapor da vida. Então, Salomão, ele fez um experimento metódico, né? E ele inaugurou uma ciência, que é a ciência da felicidade. Salomão, ele testou todos os caminhos que o homem busca para ser feliz. Ele testou. Foi uma ciência. Ele provou todos os caminhos que o homem busca a felicidade, que a humanidade busca a felicidade. E muita gente, né, convive com a hipótese de que a insatisfação é a falta de ter algo, a falta de acesso a algo. Aí vem Salomão dizendo o contrário. E você não vai discutir com ele, porque ele provou. Ele provou. Você não vai dizer, não, é assim, é não. Lê aqui a Bíblia. Ele provou que não é a insatisfação, não é a falta de acesso a coisas. As pessoas falam assim, né? Eu não estou pleno, porque eu não tive isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu ainda isso, porque eu ainda não tenho aquilo, né? Mas Salomão, gente, ele eliminou isso. Ele eliminou. Não é a falta de acesso aos que os olhos desejam. Não é a falta de acesso a isso que torna uma pessoa não plena. É isso que Salomão está dizendo. Nós vamos ler aqui o versículo, quando ele fala exatamente isso. Ele é o único ser humano da história que pode testar essa hipótese até o fim. Porque, afinal de contas, não lhe faltava nada. Não lhe faltava inteligência, não lhe faltava poder e não lhe faltavam recursos.
recursos. Então, aqui em Salomão, no capítulo 2, nós vamos ler aqui agora a partir do capítulo 12. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles, o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, Salomão não vai deixar você dizer que você não tem satisfação porque você não tem algo, porque ele teve tudo. Tudo, e ele disse: não, corri atrás do vento. Corri atrás do vento. Então, a busca de realização empreendida por Salomão, como nós lemos aqui, incluiu a satisfação de todos os seus desejos. Gente, ele disse que nada daquilo que ele desejou, ele se negou. Foi tudo que ele queria. Ele se satisfez de todos os seus desejos. Ele fez grandes realizações. Ele teve bens, riquezas. Ele fala tudo aqui, enquanto nós lemos, ele falou, né? Dinheiro, grande fama, né? Tinha cantor, ele tinha uma cultura. Ele estabeleceu uma cultura só para ele. Cantor, cantora, fez tudo para ele. Mas nada disso trouxe a satisfação duradoura para Salomão. Ele diz: correr atrás do vento, foi correr atrás do vento. Então, o homem que teve tudo que se deseja, teve tudo. Tudo. Coisa que você a gente não consegue nem imaginar. Pronto. Ele olhou para tudo isso e disse: proveito nenhum. Não durou. Não durou. Foi como vento. Não porque as coisas eram más, tá? Ele não está falando aqui que as coisas eram ruins, que eram más. Salomão não diz que comprar a sua casa, ter o seu carro é pecado, é ruim. Não é isso. Isso é bom. O trabalho é bom. Não é isso que ele falou aqui. O trabalho, o esforço faz parte do propósito de Deus. O trabalho. O trabalho. A Bíblia mostra que o trabalho faz parte do plano original de Deus para a humanidade. O trabalho existia antes mesmo do pecado. Antes do homem cair. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha o trabalho, cuidar. Não trabalhou. Cultivando. Ele deu nome para todos os animais, vocês sabem, né? Ele trabalhou, já começou assim, trabalhando, se esforçando. Não foi com pressa, não. Trabalho, esforço. Então,
o trabalho já existia. E esse versículo que lemos em Gênesis revela que o trabalho, ele não é uma punição do pecado. Sabe, você olha para o seu trabalho achando que você está trabalhando, você precisa trabalhar porque o homem pecou. Não. Não é. Olha o que a Bíblia diz lá. Colocou Adão no jardim para cultivá-lo. Trabalho árduo. E estava lá Adão. Então, o trabalho, ele não é fruto do pecado. Ele não é uma punição. Ele faz parte da nossa vocação humana desde a criação do mundo. Então, quando o cristão entende essa perspectiva, essa lente, né, coloca aí a perspectiva, como se estivesse colocando um óculos. Quando você enxerga o trabalho a partir dessa perspectiva, dessa lente, então você entende que o trabalho não é apenas uma obrigação sua. Ele é uma oportunidade de desenvolver habilidades, servir pessoas e glorificar a Deus. Essa visão transforma completamente a forma como nós lidamos com as nossas responsabilidades profissionais. Então, Salomão não estava falando que era contra o trabalho, que não é isso. E falando sobre o trabalho, um estudo britânico do século XIX, um estudioso, né? Ele diz assim, Charles Kipling, ele escreveu uma citação, ele diz assim: agradeça a Deus todas as manhãs ao acordar por ter algo a fazer naquele dia, algo que precisa ser feito, quer você goste ou não. Qualquer tipo de trabalho, de esforço saudável, pode ser uma bênção para nós. E aqui a gente está falando de qualquer trabalho, não estou falando apenas de trabalho remunerado. A realidade te chama a fazer algo todos os dias. Quando você acorda lá, seja você filho, seja você mãe, seja você esposa, seja o que você for, quando você acorda, tem algo a você fazer, tem algo a ser feito naquele dia. Tem algo a ser feito naquele dia. E você deve olhar isso com gratidão a Deus, agradecendo a Deus, porque você tem algo a fazer naquele dia. Você foi criado para isso mesmo. Então agradeça, Senhor, eu vou poder fazer algo para ti, para honrar a ti, porque o trabalho faz parte, o esforço é parte de quem somos, da criação de Deus. Então, todos os tipos de trabalho, esforço, pode ser uma bênção. Eclesiastes 2, 22, 23 diz: pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Eu li certo, li. Todos os seus dias. Então, embora o rei Salomão, ele não nos tenha dado uma solução mágica para tornar o trabalho menos estressante, mais gratificante, porque não foi isso que ele falou aqui, foi não. Ele não disse isso. Porque todos os seus dias são dores. Até de noite não descansa o seu coração. Ele não disse isso. Mas ele nos oferece uma mudança de perspectiva. Vamos ler o versículo 24? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então, não importa o quão difícil seja o nosso trabalho, seja aquilo em que nós devemos empregar as nossas forças, o nosso esforço. Não importa, ele muda a perspectiva. Tá bom, não tem como escapar, né? Tem não.
vai escapar, não. Então, muda a perspectiva. Muda a perspectiva, porque Ele nos encoraja a encontrar satisfação, gozar. Com quem que nós poderemos? Com a ajuda de Deus. Olha só, então muda a perspectiva completamente. Muda. Podemos sim fazer com que a alma goze o bem do seu trabalho. E isso vem da mão de Deus. Com a ajuda de Deus, nós temos sim a ajuda de Deus em todos os nossos momentos. E talvez essa satisfação venha quando o Espírito Santo nos capacitar a demonstrar um caráter semelhante ao de Cristo durante o nosso trabalho, durante o nosso esforço. Ou quando ouvimos de alguém que foi abençoado por meio do nosso serviço. Ou quando nos lembramos da sabedoria que Deus nos deu para lidar com uma situação difícil. Embora nosso trabalho possa ser difícil, enfadonho, nosso Deus fiel está conosco. Embora nosso trabalho possa ser difícil, nosso Deus está conosco. Amados, não busque facilidade. Trabalho é esforço. A gente tem uma geração toda aí sendo educada que trabalho é ficar com o celular na mão. Sonhando, quer ser o quê? Influencer. Você trabalha com o quê? Influencer. Trabalho, esforço. Deus nos usar ali, com nossas limitações, no ambiente de dificuldade, mas ali o Senhor operará. Sua presença, nosso Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Sua presença, o seu poder pode iluminar até os dias mais sombrios e difíceis em nossa jornada. Com sua ajuda podemos ser gratos pela segunda-feira. Então amanhã vai todo mundo acordar e dizer: Senhor, obrigada pela segunda-feira. Senhor, obrigada porque hoje eu tenho o que fazer, Senhor. Com alegria, com gozo, porque o Senhor está comigo. Então nós somos gratos pela segunda-feira. Você pode se apoiar na ajuda de Deus para encontrar satisfação no seu trabalho, no seu esforço. Há duas pessoas que trabalharam muito e deixaram um grande legado ao mundo. Uma dessas pessoas é Noah Webster. A maioria das palavras, quando eu vou definir, Noah Webster, 1828, é uma das ferramentas da escola. Esse homem, ele simplesmente trabalhou, sabe quantos anos para fazer um dicionário? 36 anos. 36 anos para fazer um dicionário. O dicionário dele é todo em os verbetes, todas as definições têm fundamento bíblico. Ele, 36 anos estudando, palavra por palavra, montando. Gente, alcancem isso hoje nos nossos dias. Mas olha como esse homem se esforçou para produzir o seu dicionário. 36 anos. Outro homem, Edward Gibbon, passou 26 anos escrevendo uma famosa obra monumental, Declínio e Queda do Império Romano. Eu fiquei sabendo disso hoje, preparando a palavra, já fiquei curiosa, já botei lá o curtinho no carrinho, 600 páginas. Eu disse: tu já leu, tu conhece? Uma grande obra histórica que marcou a historiografia inglesa. Então, o que nós fazemos pode parecer tão insignificante perto disso. Imagina, a gente vai chegar perto desses homens, desses grandes eruditos. Mas olha, você não precisa fazer esse livro de 600 páginas, nem esse dicionário como o Webster. Porque o que fazemos, seja o que for, se nós trabalhamos de coração, como para o Senhor e não para os homens, como diz lá no Colossenses 3:23. Se trabalhamos de coração como para o Senhor e não para os homens, Ele usará o nosso trabalho para suprir as nossas necessidades e as necessidades dos outros. É
Eclesiastes 3,13 diz: todo homem deve comer, beber e desfrutar do fruto de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Tudo depende de conseguirmos enxergar Deus nas tarefas comuns da vida. Havia uma mulher em Boston que durante 40 anos, ela realizou as mesmas tarefas de realizar a limpeza do prédio. Então, ela limpou por 40 anos todos os escritórios daquele prédio. E uma vez ela foi entrevistada. E ela disse assim, a mulher perguntou, né, a repórter, como é que ela conseguiu suportar a monotonia de fazer a mesma coisa dia após dia durante 40 anos. Olha o que essa mulher respondeu. Não me entediou. Uso materiais de limpeza que Deus criou. Limpo objetos que pertencem a pessoas que Deus criou. E torno a vida delas mais confortável. Meu esfregão é a mão de Deus. Olha, gente. Olha a perspectiva. Olha como estava ajustada a lente dessa mulher. Ela estava desfrutando o fruto do seu trabalho. Limpando por 40 anos os escritórios. Com gozo, com alegria. O esfregão é a mão de Deus. Só abençoando pessoas que são filhos de Deus. Usando materiais que Deus criou, que deu inteligência humana para criar. Olha, que incrível isso. Que incrível. Então, nós precisamos buscar o nosso Criador naquilo que nós fazemos, nos esforçamos. Porque Ele está lá. Ele está lá. Ele usa as mãos, os corpos, as mentes das pessoas que aceitam suas tarefas e fazem seu trabalho para Ele. Qualquer tarefa rotineira é relevante para a obra de Deus em nós e através de nós. Comer e beber é uma expressão comum no livro de Eclesiastes, porque descreve essa pessoa que desfruta do fruto do seu trabalho. Salomão oferece uma perspectiva positiva sobre desfrutar a vida. Não significa ser extravagante, mas ser apropriado, ser sábio, ser aprovado por Deus. Comer, beber, desfrutar é um refrão repetido, significando receber as bênçãos diárias da vida com gratidão. E aí eu fico lembrando das pessoas correndo do trabalho, querendo facilidade, sem desfrutar, podendo estar desfrutando daquilo que o Senhor deu. É limpar o escritório? Eu vou desfrutar. É ensinar? Eu vou desfrutar. É tocar um instrumento? Eu vou desfrutar. É construir um prédio? Eu vou desfrutar. Em todo o trabalho, a alegria não está em escapar do trabalho, mas na graça de Deus em meio ao trabalho, em encontrar satisfação no que se faz. Então desfrute. Está aqui Salomão nos ensinando. Não, você não vai escapar. Ele não está falando lá para você, está vendo como é ruim trabalhar? Olha aí Salomão dizendo, tudo é ruim. Salomão está dizendo aqui, você não leu? O homem vai se enfadonho, eita, o homem sofre demais. Não, ele muda a perspectiva, ele diz aqui, muda a perspectiva. O Senhor, Ele traz gozo. Isso vem da mão de Deus. Então não corra para atalhos, trabalhe, se esforce, construa. Não queira facilidade, porque isso vai te levar para um lugar ruim. Então, continuamos. Salomão está dizendo, ele está falando aqui, a gente leu, fala sobre a vaidade, vapor dos vapores. E ele diz, tudo que eu conquistei, todas essas conquistas, elas foram feitas para serem desfrutadas. Quando ele fala, repete insistentemente, tudo é vapor, tudo é vaidade. Não é porque ele fala que nós não
tenhamos que ter, não precisa ter nada, não é isso. O que Salomão está dizendo é que essas conquistas foram feitas para serem desfrutadas e não para serem adoradas. E aí é que está o ponto. Porque o seu trabalho, a sua casa foram feitos para serem desfrutados, não para serem adorados. Então desfrute. Desfrute. E tem gente que fala assim, né? Tem gente que não está desfrutando, sabe por quê? Porque fica esperando. Esperando chegar, esperando. Ah, porque quando eu tiver, se eu tiver, aí quando eu tiver, aí sim, né? Aí sim, quando eu tiver. E aí esse quando eu tiver está governando sua vida. Governando sua vida. Quando eu comprar minha casa, aí sim eu vou estar bem, vou estar satisfeito. Eu vou desfrutar. Só quando eu tiver a minha casa dos sonhos, viu, Cátia? Aquele quarto, daquele jeito lá que eu sonhei. Tem que ser aquela ali. Quando eu chegar naquela, aí sim eu vou desfrutar. E aí, você já tem onde morar, não tem? Amém? Você não está desfrutando o que você tem. Porque seus olhos estão lá. Quando eu tiver. Não, porque eu quero. E está ali. Doido, porque tem que ganhar dinheiro rápido, porque afinal eu preciso de dinheiro porque é caro, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro melhor, eu preciso dar isso para o meu filho, eu preciso dar isso para aquilo, eu preciso. Sendo que você já tem, e você não está desfrutando. Então, quantas pessoas estão sem desfrutar do que já tem, porque estão, quando eu casar, quando eu me aposentar, quando eu passar no concurso, quando eu fizer aquele negócio, aquela parceria, e aí a vida está passando. A vida está passando. E sabe quem está governando sua vida? Quando eu tiver. Quando eu comprar. Imagine uma ampulheta de areia fluindo. Sabe o que é ampulheta? Aquela ampulheta que fica metade da terra aqui, a areinha vai passando para o outro lado, Ela nunca para, né? Você está girando, a areia vai, vira, ela vem. Ela gira, ela vem. Ela está lá, fluindo, né? Nós não podemos reverter o processo. Não tem como ser diferente. Ela vai ficar fluindo, a areia da ampulheta. Mas nós podemos usar bem a areia, o grão que Deus nos deu. Então nós estamos ali, estamos na ampulheta, indo para lá, indo para cá. E nós podemos usar a areia que Deus nos deu, usar bem. Seja fiel em cada grão do seu trabalho. Seja fiel em cada grão da tua realidade atual. Seja fiel. Seja fiel. Suas atividades importam quando feitas com propósito e gratidão. Não adie a alegria. Não adie a satisfação. Se você sempre estiver esperando o momento perfeito, perderá o momento presente. Aquele que você está vivendo. Você fala, pastora, para você é fácil, né? Você conhece minha trajetória? Eu tenho 20 anos de casada. Eu falei para minhas filhas esse dia. Eu sempre andei a pé, nunca tive carro. Sempre ralei. Isso não me matou. Não tinha maquiagem. Eu lembro que eu sonhava poder comprar minhas maquiagens. Minha mãe não tinha como me dar uma maquiagem. Isso não me matou, isso me deu força. Eu fui lá, fui trabalhando com o que eu tinha, com cada grãozinho. Então fui lá, fiz a minha faculdade, fui lá, né? Depois eu quis estudar para concurso. E aí vim meu casamento, casei. Imagina, não vou casar ainda não, porque afinal não deu tudo. Pergunta eu se como era nosso primeiro apartamento, nossa primeira casa que a gente alugou, era tudo numa caixa. Pergunta, ele nasceu, quando Elis nasceu, eu lembro que eu falei, se a gente vai ter um filho, a gente precisa ter, vamos lá, comprar um sofá, né, pelo menos. Porque a gente não tinha nada em casa. E a gente foi se esforçando. Gente, constrói, sabe, as coisas são construídas.
Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Não é pronto. Você pode construir. E olha que perfeito, você não vai estar só. Você vai construir com alguém. Então, se é para comer ovo todo dia, vai comer ovo todo dia. Eu tive todas as fases. Todas as fases. Todas as fases. E todas elas contribuíram. Porque eu fui fiel em cada grão. Eu fui fiel em cada grão. E eu não adiei nada. Eu não adiei nada. Eu fui usufruindo. Eu fui usufruindo. E estou usufruindo. Então não adie. Eu vejo as pessoas... Isso não é bíblico, gente. Isso é do mundo aí, viu? Deixa eu dizer, não é bíblico. Jovens adiando a vida. Tem condições já de estar assumindo uma família. Ter novas responsabilidades, empregos, né? Mas não, tá aí. Tô aí. Pensando. Sabe, só adiando responsabilidade, só adiando responsabilidade. Está adiando também a satisfação. Está adiando também. Então, sejam fiéis a cada grãozinho de areia. Seja fiel em cada gota da tua realidade, em cada momento da tua realidade, do teu trabalho. Não perca o que você já poderia estar vivendo. E então, Salomão, né, tantos paradoxos daqui do livro, ele fala que para a solução, ele não dá uma solução do jeito que a gente queria ouvir, né? Escapando, não é isso. Mas ele dá uma solução para os paradoxos da vida, que é desfrutar plenamente da vida que Deus nos deu, reconhecendo-a como uma dádiva divina. Gente, nós estamos em dias em que a vida é desvalorizada. Meu Deus, como a vida é desvalorizada. Por quê? Porque estamos fixados na feira das vaidades. Temos vida, temos fôlego, carregamos a imagem de Deus. Isso deve ser celebrado, é uma dádiva. Temos que desfrutar plenamente dessa vida que Deus nos deu, reconhecendo-a. Quem nos deu, para quê? Então, eu vou ler aqui vários versículos, tá bom? Porque essa aqui é a coletânea da resposta dele para todos esses paradoxos que encontramos lá em Eclesiastes. Vamos começar com Eclesiastes 2, versículo 24 e 26 diz. Lembra, né? Tudo é vapor de vapores. Você não tem como deixar até o certo que está torto. Não tem como você alterar. Tá bom, então o que é que eu faço? Eclesiastes 2, 24 e 26. Não há nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 3, 12 e 13 diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eclesiastes 3, 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Sabe? Depois que você for, você não vai ver como é que você vai ver sua recompensa. Você tem que ver agora. Você não vai estar aqui para ver depois. Então, veja, desfrute. Essa é a sua recompensa. Alegre-se nas suas obras. Eclesiastes 5, 18 e 19 diz: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus.
Eclesiastes 8,15 diz: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Por último, Eclesiastes 9, do 7 ao 10, diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, embora Salomão não tenha revelado a solução para todas as inconsistências da vida, Deus ofereceu ao homem uma vida para ser desfrutada em obediência a Ele. Que graça maravilhosa. E isso, que fique muito claro, é vastamente diferente do lema do hedonismo. Sabe qual é o lema do hedonismo? Quem estuda aqui deve lembrar dessa frasezinha: comamos e bebamos e nos alegremos, pois amanhã morreremos. Esse lema é do hedonismo. Não é isto que Salomão está falando de maneira nenhuma. Afinal, o que ele diz? Que é impossível desfrutar a vida quando se deixa Deus de fora. Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, o hedonismo, ele fala isso como se você não tivesse, né, nenhuma transcendência, é tudo aqui, é tudo matéria, mas sem Deus, né, mas Salomão diz: separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Não, o desfrute que ele nos propõe, que nós lemos aqui, é uma vida desfrutada em obediência a Deus, debaixo da sua bênção, em obediência a Ele. Então, por que as coisas não nos preenchem? Salomão já discursou, falou sobre como é bom trabalharmos, não é? Que não é errado termos, né, os nossos bens, buscarmos, né? Mas essas coisas, elas não nos preenchem. Não nos preenchem. Aí lá em Eclesiastes 3,11 ele responde também. Eclesiastes 3,11 diz assim. 3,11 aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, Deus deu ao homem, a mim e a você, uma perspectiva eterna. Você pode não querer, você pode não acreditar, mas está em você, porque Deus colocou em todos nós. Ele colocou a eternidade em nós. É o que está dito aqui. Ele pôs a eternidade no coração do homem. Então, ele nos deu uma perspectiva eterna para que nós possamos ver além da rotina, além disso, das coisas, além. Mas, apesar disso, ele colocou isso em nós. Mas ele não revelou ao homem todos os mistérios da vida. Não revelou. Embora o homem não possa entender a totalidade do plano de Deus, nada há melhor do que decidir praticar o bem, desfrutar as dádivas de Deus e temê-lo. Então você não vai ter as respostas todas, você não vai
Ele não deixou. Ele não entregou para nós. Você não vai entender a totalidade do plano de Deus. Não vai. Mas desfrute. Essa consciência do eterno, de que, olha, não se encaixa, tem mais coisa. E aí você vê tantos perdidos. Esses dias eu estava vendo um negócio de uma cantora aí, eu fiz, meu Deus, quanto engano. Todos ali com a eternidade no peito e se sujeitando a práticas imorais, antibíblicas, mas jurando que estão preenchendo. Jurando. E estão lá cultuando falsos deuses. Por quê? Porque eles têm, está lá no coração a sede, a eternidade. Essa perspectiva eterna está no homem. Mas é em obediência à sua palavra, é em temor a Ele, é nessa vida, praticando o bem, desfrutando das dádivas que Ele nos dá, em que temos a satisfação. Então você não precisa entender tudo. E está tudo bem. Você não vai entender tudo. Mas desfrute. Desfrute. Desfrute na jornada. É isso. Isso aí é a eternidade no seu coração clamando. Tudo debaixo do sol é um vapor. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, todas as coisas, vapor. Você não consegue se agarrar a elas. Então, como é que um vapor, como é que uma coisa, como é que algo vai preencher um espaço de um horizonte a outro que há no nosso coração? Não tem como, não tem como. Não é que as coisas sejam ruins, eu estou repetindo aqui, porque não é isso que Eclesiastes está falando. Que você não deve buscar, que você não deve se esforçar, trabalhar por isso. Não é isso. Elas não são ruins. Mas elas não servem para preencher o nosso clamor. A eternidade que aqui está, esse vazio que está em nós. Não tem como, essas coisas elas não preenchem. Esse vazio aponta para o preenchimento completo que não se dará por nada neste mundo. Nada, pessoa, filho, marido, nada vai completar isso. Nada, somente Deus. Somente Deus. Só Ele pode preencher, Ele tem o tamanho perfeito, Ele encaixa perfeitamente em nosso vazio, é o preenchimento completo. Não é que as coisas são erradas, mas entenda, elas são incapazes de preencher o tamanho da sede, do vazio que está aí dentro de você, que te acompanha dia após dia, essa transcendência, tem algo mais. Tem algo mais, tem mesmo. E é Deus. Então o dinheiro, ele vai aliviar? Claro que vai aliviar. O sofrimento das pessoas, o sofrimento material, sim. O dinheiro ajuda, alivia. Isso é real. Mas o dinheiro não fabrica sentido. O maior dinheiro, a quantidade maior, nunca vai fabricar sentido em você. Jamais. Não vai preencher. O homem, então, pode desfrutar, pode vencer sua frustração diante da vaidade e da efemeridade da vida, desfrutando-a e ocupando-se com as boas dádivas de Deus. Então, você pode vencer isso, essa frustração diante dessa efemeridade. Como? Desfrutando, ocupando-se com as coisas que Deus já te deu, com as dádivas de Deus. Que você já tem. Todos nós temos. A vida é uma dádiva. Então você não tem nada, tem. Você está vivo? Amém? Tem ninguém morto aqui, né? Amém. Então pronto, você tem a dádiva da vida. Ao menos. Em relação ao dinheiro, Eclesiastes 5, do 10 ao 12, diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Quem mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
Então, uma renda maior nunca traz mais satisfação. Ela vai trazer, sim, mais preocupação, mais ansiedade, mais coisas para você se preocupar. Você acha que é só o dinheiro? Não, e o que é que vem? O dinheiro vem da onde? Trabalho, tem mais trabalho, mais esforço, mais coisa que você tem que fazer ali. Eclesiastes 5, 18, 19 diz: Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. A riqueza é um dom de Deus. A riqueza em si, ela não é condenada. Ela é reconhecida como algo concedido pela providência de Deus, não conquistado unicamente pelo esforço humano. E ele, Deus, também concedeu o poder, a capacidade de desfrutar a riqueza sem culpa, sem preocupação demasiada. Não apenas a riqueza, mas a capacidade de desfrutá-la com contentamento e sendo uma dádiva divina. Então, até o rico, até a riqueza é dádiva. Não só fazer riqueza, mas sustentá-la. E não ser tomado por ela, vencido por ela. Então, a riqueza é um dom. E desfrutar da riqueza também é um dom. Também vem de Deus. Também é mão dele, é a mão dele, é dom dele. Este versículo nos lembra que a capacidade de desfrutar do que temos não é uma questão de estratégia ou sucesso, mas sim é um dom de Deus. É um dom de Deus. Eclesiastes 6:9 diz: melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Também isso é vapor. É melhor desfrutar a prosperidade do presente do que ansiar pelos prazeres do futuro. Tenha contentamento com o que os seus olhos já veem. Tenha contentamento com o que os seus olhos já veem. O que é que seu olho alcançou hoje? O que é que sua visão está alcançando hoje? Contente-se. Contente-se, é o que está falando aqui. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Então, alcance a visão e desfrute disso que a visão já te dá, que os teus olhos já veem, que suas mãos já alcançam. Valorize aquilo que você já tem, contente-se e desfrute, goze disso, é o que a palavra está dizendo. É muito melhor, é muito melhor. Eclesiastes 7, 13 e 14 diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, olha, Deus ele coloca em nossa vida tanto a prosperidade quanto a adversidade, segundo os seus propósitos soberanos e inquestionáveis. Ele não nos revela a chave do seu plano. O homem deseja conhecer os detalhes do plano divino. Quem aqui não queria saber tudo? Já queria saber tudo, como é mesmo. Mas ele não nos dá essa chave. Mas nem mesmo seus esforços mais exaustivos poderão revelar as minúcias dos desígnios de Deus. A Eclesiastes 9:1 diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, descanse. Descanse, porque os acontecimentos estão fora do controle.
do nosso controle. Descanse. Não está no teu controle, no meu controle. Não está. Todas as circunstâncias possíveis podem suceder ao indivíduo, mas quer ele se defronte com amor, quer com ódio, ou seja, circunstâncias felizes ou infelizes, foi Deus quem determinou o que aconteceria em sua vida. E é Ele que determina o que vai acontecer ainda. É Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. E sim, há situações que nos acontecem que são situações muito difíceis, injustas, muitas vezes. Mas nós, homens, somos limitados. E nós não podemos contender com Deus. A pior escolha que você pode ter diante de uma injustiça, diante de uma situação difícil, é contender com Deus. Contender com Deus. Contender com Deus. Olha o que diz Eclesiastes 3, 16, 17. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Sim, e embora haja injustiças, essa não é o fim da história. Não é o fim da história. Você está sendo injustiçado, você está... Não é o fim da história. Não é. Sabe por que não é? Deus pode corrigi-la dentro desse tempo que se chama aqui hoje. Do nosso tempo, Kairos. Kairos ou Cronos, já troquei, né? Enfim, do nosso tempo aqui, desse tic-tac aqui do relógio. Ele pode corrigir dentro do tempo, Cronos. Mas, se ele não fizer a tempo, ainda assim, ele designou um tempo em que tudo virá à tona. As Escrituras falam de um tempo designado por Deus em que todos os motivos ocultos do coração serão examinados. Lucas 12, 2 diz, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Então descanse, porque a injustiça tem um alcance limitado. Seja nesse tempo ou seja no tempo vindouro, será justiçado. O Senhor trará justiça. Então descanse, entregue isso nas mãos de Deus. Não contenda com Deus. Eclesiastes 9, 1 a 11 diz, deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos, os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Espera aí que eu fechei minha Bíblia. Ai, gente, me perdi aqui. Eclesiastes 9, né? Nós vamos ler todinho, ele de 9, todinho não, assim, bastantes versículos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal em que a tudo se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção desta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo que vier à tua mão, faz todas as tuas forças, porque no além, para onde vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, por mais aleatórios que sejam os acontecimentos da vida, todos vão acabar no mesmo canto, na morte. Tudo vai acabar lá. Na morte. Quem em sua vida, em todo o tempo, que em sua vida, em todo o tempo, haja alegria e pureza. Salomão acrescenta uma nova dimensão aos conselhos que ele está dando, né? Embora boa parte da vida seja fútil, seja efêmera, o indivíduo deve aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível para servir a Deus. Por quê? Uma vez que descer à sepultura, e esse é o final de todos, não terá mais chance de fazer isso. Todo homem tem uma obra específica que só ele pode fazer nessa vida. Então, desfrute. Desfrute. Enquanto há vida, enquanto há tempo. Faça aquilo que só depende de você, que está ao teu alcance. Porque todos nós temos uma obra específica que só eu e você podemos fazer. E aí, dos conselhos que ele traz aqui, né, desses 6 que eu li, estou repetindo, que ele traz como solução, esse ele fala especificamente sobre o casamento. Olha só, vou falar de casamento também. Porque aqui está dizendo o quê? Que você vai desfrutar a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida passageira. Então, aproveitar seu casamento é um mandamento. Regozijar-se no amor relacional, especialmente no casamento, como um dom divino nesse mundo passageiro, é um mandamento do Senhor. Salomão afirma que, embora a morte seja inevitável, ele disse aqui, ó, é o bom, é o ruim, é tudo, quando vê, o fim é o mesmo, é morte. Mas, embora a morte seja inevitável, a vida oferece alegria sagrada nos relacionamentos. E os relacionamentos, portanto, não podem ser negligenciados. Nós não podemos negligenciar os nossos relacionamentos. E a satisfação conjugal é uma grande bênção de Deus. A sua vida do seu esposo, a sua vida da sua esposa, são bênçãos. São bênçãos, são dádivas. Então, se são dádivas, são presentes, não são garantias. Não são garantias, são dádivas. E, portanto, você deve valorizar. Todos os dias, como diz aqui, todos os dias. Olha aqui, ó. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Então, é todo dia que você deve investir nesse compromisso que você assumiu no seu casamento, com sua esposa, com seu esposo. Cada dia com o nosso cônjuge deve ser uma alegria. Deve ser uma alegria. A ideia de que os primeiros anos de um casamento são maravilhosos e o resto é tolerável, isso não é bíblico. Isso não tem fundamento na Bíblia. Mas, infelizmente, isso é realidade em muitos casamentos, mas isso não é o que ele está falando. Ele falou isso aqui só no começo, assim que casaram, nos 5 primeiros anos. Todos
todos os dias da sua vida que Deus te deu. Desfrute dessa mulher que você ama. Então, não negligencie os relacionamentos que tornam a vida deleitável. O nosso casamento, o seu esposo, a sua esposa, torna a sua vida deleitável. Deus lhe deu essa pessoa para caminhar ao seu lado na alegria e na dor, no trabalho e no descanso. E o amor não é um luxo, ele é um presente de Deus para ser honrado, nutrido e desfrutado. Em uma cultura que idolatra a independência ou trata o casamento com leviandade, como algo descartável, Eclesiastes diz para nós, a vida é curta, ame intensamente, não retenha nada. O casamento e o amor são dádivas para serem desfrutadas, não suportadas. Cadê os casamentos felizes? Cristãos felizes nos seus casamentos. Gente, isso é mandamento, desfrute. Não é para suportar, não. É para você se alegrar. É para você desfrutar. Demonstre afeto, gratidão, regularmente. Valorize seu cônjuge agora. Valorize. A vida é passageira, invista tempo. Invista energia no seu cônjuge. Não espere por algum dia. Quando ele. Não. Vai lá, investe. Sabe a linguagem de amor do seu cônjuge? Vocês sabem, né? A teoria das 5 linguagens. Você precisa demonstrar afeto a ele. Você precisa demonstrar gratidão todos os dias. Lá em casa, minha linguagem é ato de serviços, a de Elcio é presentes. Eu não estou nem aí para presente. Não, você me dá um presente, eu vou gostar, mas aquilo ali não vai brilhar nos meus olhos. Agora, faz um ato de serviço para você ver. Entendeu? Aí eu me sinto tão amada. O diabo dele é presente. Aí, dia dos pais, não tem comprado nada. Eu digo, pelo amor de Deus, vamos no shopping. Corre. Compra o presente, porque eu sei o quanto ele se sente amado. Então, quando a gente demonstra, não é demonstrar aquilo que você quer ganhar, não, viu? Não é a linguagem, o amor é uma vertente para fora. É uma vertente para fora. Não é demonstrar o que você quer. Para mim é muito fácil fazer atos de serviço, porque eu gosto, eu faço mesmo. Mas Deus não recebe aquilo como demonstração de amor. Então eu preciso me esforçar para fazer o que Ele recebe como demonstração de amor e de afeto. Por mais que não seja natural para mim. Então nós precisamos semear. Aí tem um toque físico. Eita. Eu não sou toque físico. Mas tem aquele, né, que gosta de ficar tocando, apertando, beijando. Aí tem também, né, o tempo de qualidade, né, que tá lá, quer ter o tempo junto. Aí tem palavras de afirmação, que gosta de ouvir o quanto é lindo, o quanto é importante, o quanto você faz. E gosta, então faça. Se dedique, invista, gente. Nós precisamos desfrutar do nosso casamento todos os dias. Todos os dias é o que Salomão está falando, é o que temos aqui para viver. É isso que temos. Não é, sabe? É isso. É uma vertente para fora. Investe no outro. Se você investe nele e ele investe em você, o que é que vai acontecer? Um vínculo. Vocês vão se encontrar. Agora faz só o que tu quer, faz só o que ele quer. O que é que acontece? Cada um para um lado. Então, o amor é uma vertente para fora. Se conectem. É um olhando para o outro, um agradando ao outro. Aí eu vou fazer um exercício agora. Elson não está aqui, eu posso fazer. As mulheres, atenção. Não, eu vou começar com os homens, né? Que o homem sempre faz a primeiro, né? Quem é que está do lado de sua esposa? Eu vou olhar para você, viu, Cátia e Javier? Quem está aí do ladinho do seu marido vai botar em prática agora isso que eu estou falando. Então, os homens vão recitar Cânticos 4, versículo 9. Olha, estou aqui, viu, esperando ouvir. Vocês vão dizer assim, tu és toda formosa, querida minha. Vai lá, vai, olha para cá e fala. Olha para cá e fala. Tu és toda formosa. Em ti não há defeitos. Arrebataste-me o coração com apenas um olhar. Aí agora é a nossa vez, hein, mulheres? Você vai olhar para o seu esposo, tá bom? E você vai falar assim, o seu falar é doce. Sim,
Você é totalmente desejável. Tal é o meu amado. Tal é o meu esposo. Olha que lindo. É isso aí, ó. Cânticos. Os homens falaram Cânticos 5,16. Ah, você é totalmente desejável. Você é toda perfeita. É isso, vamos lá. Se dediquem, invistam um no outro. Casamento é para ser desfrutado. Busquem a Deus juntos. Reflitam a alegria de Deus no seu lar. Que a tua fonte, Provérbios 5,18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que lindo. Que a tua fonte seja abençoada. Essa metáfora se refere à esposa e reforça a ideia de que o prazer sexual da intimidade deve ser satisfeito em casa. É na sua fonte. Que a tua fonte seja abençoada. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então o prazer está reservado ao casamento. É na sua casa. É com sua esposa. É com seu esposo. E sim, o sexo é um dom de Deus. Ele deve ser desfrutado no contexto do compromisso do casamento. Olha, você é casado, você pode desfrutar. Desfrute. Você pode. Quantos estão perdendo tempo aí desfrutando? Desfrute. Olha aí, você está dentro do compromisso. Você está dentro do plano original de Deus. Então desfrute. Um relacionamento íntimo com o cônjuge, o prazer físico que tal relacionamento pode proporcionar, são elogiados por Provérbios e vistos como um poderoso antídoto para as tentações que podem levar à infidelidade e à imoralidade. Deus nunca pretendeu que o homem pudesse encontrar o verdadeiro significado da sua sexualidade em qualquer outro relacionamento que não fosse a entrega total de si mesmo, inerente ao casamento. A sexualidade exige uma entrega total do corpo e da alma. Relacionamentos fora do casamento quebram este plano divino. O adultério é um pecado. Quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. Adulterar significa quebrar o voto que é feito durante o casamento diante de Deus. É agir com infidelidade. Quem adultera está desobedecendo ao mandamento de Deus. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, não fazem isso apenas perante os homens, mas perante Deus. É uma aliança entre três, você, seu esposo e Deus. Aí nós vamos ler agora um pouquinho sobre isso. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade comum dá inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. De quem você quer ser amigo? É do mundo? Ou é de Deus? Então para quem você tem que fazer inimizade? É para Deus? Não é para o mundo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Olha o que diz lá Provérbios 6,32. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Ele se destrói. Não tem juízo quem faz isso. É o que está dizendo aqui. Hebreus 13,4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Provérbios 5, do 3 ao 9 diz: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a vida a algum homem cruel. Só que você vê aí todo dia tragédias por conta dessas questões de infidelidade. Quando você poderia estar desfrutando, seguro, com a sua mulher na sua casa. É falta de juízo, a palavra diz. Anda para a morte. São pés que caminham para a morte. E nesse mesmo tema vem a
pornografia. Quantos casamentos, quantas famílias se destruindo por conta de vício em pornografia. Ai, pornografia escraviza, ela vicia, ela devasta. Isso não é normal, nós estamos num mundo em que você abre um celular, você vê, tudo é muita imoralidade. Acha que não, assim, aos olhos vistos, é uma música, tudo. Isso aqui, pornografia explícita. Mas nós não podemos aceitar isso como normal. Não é normal. Não é normal. Isso é pecado. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, diz 2 Pedro 2,19. Pessoas que se entregam à pornografia se tornam fechadas, mentirosas, se sentem isoladas, envergonhadas, ansiosas, deprimidas e iradas. A pornografia destrói casamentos, famílias, pois enfraquece a confiança, a intimidade, o amor entre o casal, incentiva o egoísmo, a indiferença emocional e a insatisfação do cônjuge. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Agora eu vou falar para os jovens. Vou falar um negócio só para os casados. Aí eu estou nem escutando, não sou casado, não tenho meu esposo ainda, não tenho minha esposa ainda. Mas você vai ter e você vai cuidar. Quando você tiver, porque você já tem instrução. Amém? Eu esqueci de falar, Efésios 5, 28 e 29 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa e a si mesmo se ama. Você não é só um? Você já parou para pensar que você é um só com seu esposo, sua esposa? Então você é um só. Se você ama ele, você também está se amando. Quem é que quer o mal de si mesmo, hein? Pensa um pouco. Então, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Então agora eu vou me voltar aos jovens. Aos jovens, Eclesiastes também fala para vocês. Eclesiastes 11, 9, 10, 12 e 1. Eclesiastes 11, versículos 9 e 10, depois 12 e 1 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Então, jovem, você está aí solteiro, você está aí. Salomão exorta você a lembrar-se de Deus. Exorta você a lembrar de Deus em sua juventude. A lembrar-se de Deus, a lembrar de que os prazeres da juventude também serão examinados por Deus. Você não tem carta branca não, só porque você é jovem, você não tem família. Ó o que está dizendo aqui. Ó, desfrute, vai lá, ele está dizendo, vá, alegra-te, vai lá, agrada os teus olhos, vai. Mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, guarde-se, jovem. Desfrute na juventude. Eu tenho tanta admiração por vocês, porque eu não fui essa jovem. E hoje eu olho para vocês com tanto amor que eu faço, uau, eu queria ter feito isso. Eu queria ter vivido isso. Porque eu sei o que eu carrego, o que eu vivi que não deveria ter vivido. E vocês hoje têm uma juventude que pode ser vivida para a honra e glória de Deus. Então permaneçam guardando a sua juventude. Desfrutem da juventude, mas com temor a Deus. E ele fala, depois disso aqui ele vai começar a falar, está acabando o livro de Eclesiastes, e ele começa a falar sobre a velhice. Salomão lá no capítulo 12, do 2 ao 8,
ele vai falar de maneira poética a velhice. Eu quase chorei lendo. É lindo ele falando. Ele vai retratando cada uma das dificuldades. Eu acho que já está bem tarde, né? Eu não vou ler. Mas lá no capítulo 12, do 2 até o 7, eu vou ler só o final, ele vai retratando cada um dos pontos. Quando a gente vai envelhecendo, ele fala, olha, você vai ter dificuldade para chegar em lugar alto, porque você vai ter medo de cair, vai faltar força, você vai ter dificuldade de ouvir, você não vai ver tão bem as aves. Ele vai relatando assim, mas de maneira bem poética. De maneira bem poética. Vai falando sobre a perda de mobilidade, dos cabelos brancos. Aí até que ele chega num ponto, que é o versículo 8. Não, versículo 6. Ele fala assim, 12 ao 6. Olha, que ele falou, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham. Aí ele vai dizendo, antes que venha isso, antes que venha aquilo. Aí no versículo 6 ele diz, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então ele fala de maneira tão poética sobre o findar das nossas vidas, de quando vamos perder aquilo que nos sustenta. O fio de prata, aquilo que sustenta a nossa vida tão preciosa, mas tão frágil. No versículo 10 do capítulo 12, versículo 10 e 11, ele diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Então Salomão, ele está para concluir esse discurso, né? Eclesiastes dá uma ideia de ele está numa grande assembleia falando para pessoas, e ele está para concluir essa grande assembleia que ele está fazendo, mas ele fala palavras fortes, lições duras, afinal, eu não sei vocês, mas eu achei. Lições duras. Lições duras, mas palavras que são totalmente verdadeiras. Porque ele fala que vieram do único pastor. O único pastor. Então, são palavras que procedem de Deus. E essas palavras, que é o que eu oro para que o Senhor faça essa noite em nós, elas nos, como agulhão, nos espetem. E que elas nos firmem como pregos. Naquilo que de verdade nós precisamos nos firmar. Naquilo que de verdade nós devemos dar atenção, ouvidos, investir a nossa vida. Então, essa tomada da consciência, isso que o Senhor nos deu essa noite, ela meio que nos esmaga, ela nos aperta, mas é aí que vem a ocasião, o terreno fértil, para que essa semente dessa palavra possa germinar e fazer nascer a nova criatura, que é dinâmica e não estática, que se transforma a cada dia. Qual é a conclusão então do pregador, do orador Salomão? Ele não termina no vazio. Esse livro não é um desabafo. Esse livro não é um desabafo. Ele não termina com o vazio. Ah, sabe o que é? Tudo é vaidade, tudo é sopro, acabou, tudo, pronto. Não tem mais nada. Acabou-se o mundo. Tchau, vamos embora. Não é isso. Ele não acaba assim. Ele não acaba dessa forma. Tudo é vapor. Você não pode se agarrar a elas. Isso é um diagnóstico. Ele diagnosticou o problema. Você não pode se agarrar. Tudo isso aqui que a gente falou. Isso aqui não se agarra. É sopro. Mas ele vai dar o tratamento desse diagnóstico, que é a conclusão desse livro aqui. Ele diz lá, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. E aqui está o tratamento de tudo o que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Acabou. É isso. É isso. Acabou. A ordem é temer a Deus. Olha tudo isso, guarda isso, ó. Teme a Deus. Mas ela anda paralela com guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda, e é paralelo, é junto, e guarda os seus mandamentos. Então isso indica que a verdadeira reverência para com Deus deve se manifestar assim, em obediência a Ele. Porque isto é o dever de todo homem. Foi para isso que você nasceu, é para isso que você existe. É para isso que você existe. Teme a Deus, cumpre os seus mandamentos, porque haverá um dia em que nós estaremos com Ele. Nós precisamos crescer em temor a Deus. Não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem, um temor reverencial. Nós precisamos do Espírito Santo, desesperadamente, para reverenciar a Deus, temer a Deus, porque Deus é Deus. Deus é Deus, igreja. Sabe, reverência é isso, é você saber quem você é e quem Deus é. Sabe, se coloque no lugar adequado. Deus é infinito. Para de tratar a vida como se você fosse o centro da vida. Como se você fosse o centro. Ah, tudo é sobre minhas preocupações. Tudo é sobre mim. Não. O que tem no seu centro é um buraco vazio. Que só quem preenche é a eternidade que Ele mesmo colocou no seu coração. É isso. Você não é do tamanho desse vazio. A única maneira pelo qual os homens caídos podem temer a Deus é experimentar uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que lhes dá o desejo de reverenciá-lo, de temê-lo. Ah, Jesus, como precisamos. Temor não é terror, mas é uma reverência, é uma obediência adoradora. É uma rendição. Oswald Chambers tem uma citação que fala assim: o mais notável em temer, em reverenciar a Deus, é que quando você honra a Deus, teme a Deus, você não teme mais nada. Enquanto que se você não teme, não reverencia, não honra a Deus, você teme tudo mais. Você tem temido mais homens? Quem você tem temido mais? Deus, Ele é quem nós devemos temor, reverência, tudo mais não importa, eu não tenho temor de mais nada, a minha reverência é a Deus, e não me importa o que isso vai custar. Não me importa o que vão falar, eu sei a quem eu devo me render completamente. Sabe por quê? Porque minha vida está nas mãos dEle. E tudo é sobre Ele. O que é que nós acabamos de falar aqui? A vida de cada um deve ser regida pela consciência de que um dia todos serão julgados por Deus. Deus há de trazer juízo todas as obras. Todas as obras, Deus, Ele levará a julgamento cada ato, cada ação que nós fizemos, igreja. Sabe, Deus não se esquece não. Deus, Ele vai lembrar de tudo. Tudo. Ele não é homem para esquecer, para não ver, para ser enganado, não. Ele é Deus. Ele vê tudo, Ele vê tudo, Ele vê tudo, e toda ação, grande ou pequena, visível ou invisível, será avaliada por Ele. Ele não vai esquecer de nada. Sabe aquela vez que você foi honesto?
que você foi fiel, que você disse não, ninguém viu, Deus viu. E Ele vai lá, no dia lá que você estiver no juízo, cara a cara, Ele vai dizer, eu vi você lá, eu vi você pagando preço, eu vi você me escolhendo. Ah, Deus, sabe aquele dia que você perdoou? Ninguém sabe, mas você liberou lá o perdão. A pessoa não quer se reconciliar com você. A pessoa não quer restaurar esse relacionamento. Mas você perdoou. E Deus viu. Deus viu. E você será lembrado lá no dia do juízo. Porque Ele vê, Ele não se esquece. Debaixo do sol, Salomão diz, tudo se evapora. Mas diante do trono, nada disso se evapora. Nada será apagado. Não existe ato insignificante, seja bom ou seja mal, aos olhos de Deus, que ficará oculto. Não, no dia do juízo Ele vai trazer tudo. 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 Ele julgará o que você fez. Toda ação é vista. Ele recompensará os anos, dos seus atos justos. Serão recompensados, e os atos maus serão expostos e serão julgados. Não brinque, igreja, não brinque. Nós estamos diante de um Deus santo, verdadeiro. Oh, Jesus. O pecado secreto na terra é escândalo público no céu. É a Ele que nós prestaremos conta. Todos nós, a palavra nos garante. Todos nós estaremos lá diante dEle. Haverá uma prestação de contas. Quer você tenha vivido para o prazer, o trabalho, a sabedoria ou a adoração, Deus avaliará tudo. Então, igreja, Salomão não deixou esse livro como um desabafo, como alguém amargurado, não. Ele experimentou, ele provou e ele deixou o ensinamento para nós. Não perca tempo, não perca tempo. Ele já disse aqui, ó, não adianta, não perca tempo. É isso aqui, viva isso, desfrute disso aqui. Sabe, então isso aqui não é para nos causar desespero, ao contrário, isso aqui é um mapa. Uau, obrigada, Salomão. Ele nos deixou o mapa. Você já sabe o que deve fazer. Você já tem o caminho. Ele provou, gente. Isso não é o que ele achou, não. Ele provou. Ele provou a teoria da felicidade. A ciência, né? Não é teoria. A ciência da felicidade. Ele provou. Ele provou. Então não perca tempo. Tema a Deus. Tema a Deus, obedeça a Ele, ame os seus mandamentos, guarde os seus mandamentos e não tire jamais a perspectiva da eternidade dos teus olhos, porque estaremos sim diante dEle. Então tudo que nós fizermos, tudo que Deus colocou em nossas mãos, seja bens, sejam pessoas, relacionamentos, não perca a dimensão da eternidade. Faça de todo o teu coração. Faça o melhor que você pode. Não perca tempo. E saiba, Deus está te vendo. Você tem Ele com você o tempo todo. Isso não é para nos causar terror. Isso é para nos causar temor. Temor, consciência, uma perspectiva diferente que ninguém vai ter, ninguém que busca a palavra vai ter. Então não adianta você querer provar isso para ninguém. Viva você. Quem é que o Senhor está ativando nessa noite? A consciência, é a tua consciência. Então, viva de acordo com a tua consciência. Porque você nessa noite foi desperto. Opa! Entendi. Senhor, entendi o propósito da vida. Entendi. Conhecer a Cristo, confiar nele, permanecer em comunhão com Ele e servi-lo. Este é o propósito fundamental da nossa vida. Mesmo quando estivermos idosos, podemos servi-los por meio do ministério de exemplo, de intercessão, de encorajamento. Cadê as minhas vovós que eu amo? Cadê? Está faltando um aqui. Cadê? Amo as vovós. Nós continuamos em Cristo,
continuamos frutificando, mesmo na nossa velhice, nos finais do nosso dia. E isso transforma a nossa vida. Nisso transforma a nossa jornada. Sabermos que viveremos e nos encontraremos com Ele. Ali, face a face. Quando chegarmos ao lar eterno. Essa é a fórmula da felicidade. Amá-lo, confiar, permanecer e servi-lo. Aqueles que buscam conhecer o verdadeiro significado da vida só podem encontrá-lo de uma maneira, servindo ao Senhor com dedicação e vivendo para Ele todos os dias, dia após dia. O louvor pode subir. O propósito da vida encontra-se em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nessa noite você vai declarar, depois que sua consciência foi desperta, que você foi aí futucado pelo aguilhão, que você foi fixado, você vai declarar. Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Pode começar. Prossiga para o alvo, igreja. Prossiga para o alvo, igreja. Prossiga para o alvo. Siga no caminho que já foi provado. Já foi provado. Não perca tempo. Não deixe de viver a vida da maneira que Deus quer que você viva. Desfrute. Desfrute. Desfrute daquilo que o Senhor já te deu. Viva a vida como essa dádiva que é. A dádiva que Deus nos deu. Ah, Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor. Porque Tu puseste, Senhor, a eternidade em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nossos olhos podem se levar a Ti, Senhor, nessa noite. E sabemos, Senhor, que nós temos, Pai, em nosso interior, algo que só o Senhor pode nos preencher. Ah, Senhor, em Ti somos completos, completamente. O Senhor se encaixa de maneira perfeita em mim. Ah, Pai, nos perdoa.